Olá, estamos começando a primeira edição do programa Na Torcida, um espaço para valorizar os nossos atletas. Aqui a gente quer mostrar histórias de quem dedica a vida ao esporte, compartilhar com você os desafios e as conquistas de quem está levando o nome de Chapecó mais longe. Como o atleta que está se destacando em uma modalidade antiga, mas que muita gente não conhece. A gente vai falar ainda da relação da UNO Chapecó com o esporte. A universidade é uma forte apoiadora dos esportes olímpicos em Chapecó. E como funciona o programa de bolsas que incentiva centenas de atletas. Vem com a gente na torcida, o programa tá no ar. Meu pai, ele foi jogador, meu tio foi jogador. Eu tenho pra mim que eu já nasci com isso, né? Não foi muito assim, uma pessoa que veio e falou, joga. Não, foi natural, assim, eu vi a bola, brinquei e me apaixonei. Então eu sempre brinquei na rua e sempre olhava jogos com meu pai. Meu pai, eu nunca tive uma palavra negativa dele. Que eu não iria conseguir, ou que era melhor eu não tentar, porque, é que antigamente tinha muito preconceito, né? Que futebol era coisa pra menino e deu. Só que meu pai nunca levou por esse lado. Da parte do meu pai nunca teve isso. E se eu falasse que, pai, eu tenho um jogo na China, ele ia me levar. Eu sou de família bem humilde, né? A gente já passou muitas dificuldades, então teve uma vez que ele perdeu o emprego e eu não tinha 2 pila, não lembro na época quanto que era a condução, né? Eu não tinha R$2 para pegar a condução, que era mais ou menos 40 minutos da minha casa até o local de treinamento. E nunca, mesmo com essas dificuldades assim, ele nunca deixou eu parar. Eu tive que me virar durante alguns meses para poder ir treinar. Então eu já andei 2 horas até o treino, treinava e voltava mais 2 horas andando. Foi uma época muito difícil. Foi muito difícil porque eu não podia faltar, né? Eu não queria, na verdade, faltar. Eu poderia. Só que eu não queria faltar porque, que nem eu te falei, eu sempre quis ser a melhor. Sempre eu odeio ser banco. Então eu queria treinar e ganhar meu espaço. Então eu não faltei nenhum treino, eu nunca faltei treino. Acho que eu peguei muito essa qualidade dele de não desistir, de sempre querer o melhor. Acho que eu sou um pouquinho perfeccionista, assim, sabe? Eu sempre quero me destacar, sempre quero fazer o bem feito pra, assim, honrar o nome dele, a memória dele, porque ele sempre fez de tudo pra me ver feliz, pra me ver bem. Então hoje eu jogo mesmo, assim, pra ser feliz e pra onde quer que ele esteja, pra ele ver que o nosso sonho deu certo. Desde o esporte até a faculdade me tornou uma pessoa melhor. Eu quero aprender e ter conhecimento para poder ajudar uma menina que tem o mesmo sonho que eu. Uma pessoa que quer ser alguém na vida, que quer realizar um sonho. Então eu estudo hoje, mas para isso, né? Com esse tipo de objetivo. Ajudar como eu fui ajudado um dia.
É com essa história inspiradora que a gente começa a primeira edição do programa Na Torcida. A Nega é um dos muitos atletas que tiveram a vida transformada por meio do esporte e da educação. Uma revolução onde a UNO Chapecó tem papel decisivo. Para falar mais sobre essa relação tão estreita da universidade com o esporte, a gente recebe hoje, então, o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Márcio da Paixão Rodrigues, e também o professor responsável pelo Núcleo Desportivo Universitário, professor Felipe Corbellini. Sejam muito bem-vindos a essa primeira edição do Na Torcida. Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho então sobre essa relação tão importante aí da universidade com o esporte. Eu começo conversando com o professor Márcio, então, para saber um pouquinho então. A história da Nega aí, ela é inspiradora e ela também mostra a importância desses dois pilares, né, na vida do cidadão, o esporte e a educação. Como é que a universidade trabalha nessas duas frentes? Olá Marina, tudo bem? Eu queria agradecer o convite, tá? Momento importante para a gente poder falar de uma coisa tão importante que é a participação da UNO Chapecó nessa área tão valiosa que é o esporte. Veja que a gente, por ser uma universidade comunitária, a gente já tem uma forte inserção na área da saúde, na área tecnológica, na área de humanas, e o esporte é mais uma dessas áreas, que permite que a UNO Chapecó consolide cada vez mais esse caráter comunitário que ela tem. Então a gente, assim como a Nega, nós temos praticamente em torno de 100 bolsistas, que a gente tem uma forte inserção na formação deles também. A gente apoia hoje em torno de 15 modalidades, em torno de 100 bolsistas, e isso faz que a gente sinta muito orgulho do que faz. É mais uma área, é mais um resgate, é mais uma forte inserção de cidadania mesmo, que vem exatamente ao encontro daquilo que a gente prega na nossa missão. Então essa inserção ela faz parte do nosso DNA. Professor Felipe, professor Márcio falou um pouquinho já sobre os alunos, as entidades apoiadas. Gostaria que o senhor explicasse mais para a gente também, então, como é que funciona essa relação? Quantas modalidades hoje são apoiadas pela UNO Chapecó? Quantas associações? Como é que se dá esse processo? Olá, Marina. Então, como o professor Márcio já colocou, nós apoiamos hoje por volta de 15 associações esportivas e mais de 100 bolsistas estão envolvidos com essas associações. Então, o Núcleo do Desporto Universitário ele existe para estreitar os laços entre a universidade, entre a UNO Chapecó e estas associações esportivas. Então, todos esses atletas bolsistas, eles estão vinculados a uma associação esportiva. Então, o processo se dá primeiro por um processo de avaliação do projeto dessa associação esportiva junto à universidade, para só depois efetivar esse convênio com as associações, e as associações é que indicam os bolsistas. Então, se algum atleta tiver interesse em ser bolsa atleta, ele tem que estar vinculado a uma das associações que está conveniada nesse momento com a instituição. Então esse é um dos pontos que a gente preza, e o Núcleo do Desporto, ou o apoio ao esporte por parte da UNO Chapecó, ele não se dá somente pelas bolsas. A bolsa é uma das modalidades. A gente também tem um forte apoio para com essas associações no sentido de buscar recursos junto ao Ministério do Esporte, pela Lei do Incentivo ao Esporte. Então nós temos um setor também que é específico para auxiliar essas associações na captação de recursos, e também a grande maioria dessas associações tem projetos sociais. Então às vezes a gente olha só para o número de bolsistas, que já não é pequeno, mas também nós temos que lembrar que existe todo um envolto de crianças e adolescentes que participam dessas modalidades que são apoiadas pela UNO Chapecó, e acaba havendo um engajamento também de muitas famílias em relação à prática de esporte no município e na região de abrangência da UNO Chapecó. Esse também é um critério, então, isso também é avaliado na hora da universidade levar em conta que associação e que modalidade apoiar esse trabalho, essa atuação social? Então, o Núcleo do Desporto Universitário ele trabalha com 3 eixos do esporte, que é o eixo social, o eixo do esporte universitário e o esporte de rendimento. Então é lógico que essa avaliação no momento de firmar uma parceria, a parte social conta muito, até pelo caráter comunitário que a nossa universidade desempenha. Agora, professor Márcio, a gente viu também ali na história da Nega esse desejo que ela tem de também, por meio da educação e da formação que ela está recebendo, auxiliar outras pessoas no futuro
como ela foi auxiliar. Então isso também é importante, esse investimento na parte intelectual do atleta, para que se mantenha essa corrente, né? Essa observação é importante, e o que o Felipe está falando também, porque a UNO Chapecó não só apoia o esporte de desempenho, é importante o desempenho para nós, mas a gente olha o esporte de uma maneira que o esporte educa, o esporte resgata a cidadania das pessoas, o esporte dá acesso às pessoas, acesso à universidade que muitas vezes não teria condições. Então esse é o nosso DNA. Então o desempenho é importante, mas acima de tudo, assim como a Nega, outros atletas também, tem a possibilidade de estudar numa universidade que é excelência. A universidade, tudo que ela faz tem uma forte inserção e ela se pauta por excelência. O esporte é mais uma dessas áreas. Então, o orgulho nosso é isso, é de estar colocando em prática aquilo que a gente fala na missão e, acima de tudo, dar oportunidade a esses jovens. Muitos vão se destacar, vão ter desempenhos bons, mas a gente não olha só o desempenho. Acima de tudo, ele tem um caráter social muito forte. Agora, professor Felipe, o senhor que também é professor da área, tem muitos alunos, né, envolvidos aí com o esporte, quase todo dia a gente que acompanha ali o site da universidade, a gente vê notícias de modalidades, de alunos que estão se destacando, de atletas, né, Brasil afora aí, levando o nome de Chapecó, da universidade. Para o senhor, que tem esse envolvimento tão grande, assim, como professor também, como é que é perceber isso, esse crescimento e essa desenvoltura dos nossos atletas? Então, como o professor Márcio colocou, a gente não olha só para o rendimento, mas é lógico que a gente tem que destacar, e eu acho que esse programa também vai dar esse sentido e essa visibilidade para esses atletas e essas modalidades que muitas vezes ficam no anonimato, mas a gente tem atletas aqui apoiados pela UNO Chapecó, de Chapecó, que já têm conquistas relevantes a nível nacional e inclusive internacional. Depois teremos um atleta aqui que já tem conquistas, inclusive a nível internacional. Então, é uma forma da universidade também possibilitar que esses atletas tenham uma maior visibilidade no cenário. Isso é gratificante, porque além deles poder estar competindo em alto nível, eles têm também uma possibilidade de formação, e a gente sabe que a carreira de atleta ela é relativamente curta. Então, ao terminar essa carreira de atleta, a gente já pode possibilitar com que esses indivíduos tenham uma outra profissão a ser seguida, e isso é bastante gratificante. Agora, professor Márcio, esse é um trabalho que não cessa, né? A universidade está sempre olhando para esse lado. E o que a gente pode falar em termos de futuro? O que já está sendo projetado, pensado, próximas ações aí nessa relação da universidade com o esporte? Então, a gente tem sempre que olhar para frente, isso é verdade. Lembrando que o esporte, o apoio nosso não começou hoje, né? Isso é histórico da universidade, já vem de muito tempo. A nossa gestão, a gente só vem reforçando isso. Mas é importante olhar para o futuro. Nós temos aí um projeto em parceria com o curso de Educação Física, que é uma pista de atletismo para o curso de Educação Física, que vai ajudar a estruturar melhor e dar mais consistência para o esporte, para o atletismo de Chapecó. A gente tem também um projeto de uma arena multiuso muito interessante, que vai ajudar a estruturar muito o esporte amador em Chapecó. Hoje a gente tem dificuldade de trazer grandes jogos para cá, porque não tem uma arena adequada para isso. Então, no Chapecó, mais uma vez, sendo vanguarda, olhando para frente e tentando intervir, influenciar de uma maneira positiva as ações da sociedade, da região, e a arena ela vem para isso. Então, o futuro é bastante promissor se a gente conseguir, de fato, executar essas ações que a gente está pensando. Já se tem ideia de prazos de andamento desses projetos? Primeiro nós ficamos na Arena Multiuso. Para você ter uma ideia, nós tivemos que fazer o projeto. O Chapecó bancou o projeto. O que a gente está fazendo agora é atrás de recurso, captação de recursos, porque ela demanda um investimento bastante acentuado, não é pouca coisa. A gente está atrás de parceiros para poder executar o projeto. E a pista de atletismo é questão de pouco tempo, o projeto já vai ser executado. Certo, então, olha, eu agradeço a presença de vocês e desde já a gente deixa aberto esse espaço para que possam trazer aí muitas novidades, que a gente possa contar muita notícia boa aqui sobre o nosso esporte, o trabalho que a UNO Chapecó faz, um trabalho realmente importante que ajuda muitas modalidades aí que com certeza, sem esse apoio, talvez não conseguissem chegar tão longe. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse programa de estreia, parabéns pelo trabalho
A gente faz uma pausa agora, mas no próximo bloco você vai conhecer a história do atleta que está se destacando em uma modalidade que muita gente não conhece. E olha que ele tem só 22 anos e já coleciona resultados importantes. A gente já volta. O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leva em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. UNO Chapecó, a comunidade do conhecimento. A era digital trouxe perigos até então inexistentes. Um dos mecanismos utilizados para identificar possíveis ameaças é o sistema de detecção de intruso. Com o objetivo de analisar as principais ferramentas contra usuários mal intencionados que invadem a rede, Jean Baladin, em sua monografia de Gerência de Rede e Segurança da Informação, analisou a eficiência dos softwares North na detecção de intruso. Os testes foram realizados em 5 máquinas, com cenários virtuais criados por Jean. Alguns possuíam os servidores North e outros não tinham sistema de proteção. Todas as máquinas sofreram ataques do mesmo vírus, que tem o propósito de incapacitar o servidor infectado. A pesquisa feita por Jean mostrou que o Softwares North é um sistema eficaz contra ameaças, pois diante dos ataques que o servidor foi submetido, detectou a invasão e gerou os respectivos alertas. O Softwares North foi desenvolvido inicialmente pelo americano Martin Ratch, em 1998. Eu sou Laura Fiore e este é o UNO Ciência. Até a próxima! Estamos de volta e aqui no programa Na Torcida a gente abre espaço para mostrar os resultados que os nossos atletas vêm conquistando por aí. É o quadro de medalhas, dá uma olhada. Em fevereiro, as meninas da Escola Lourdes Lago, que fazem parte do projeto Adel Chapecoense, disputaram em Maceió a final do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino e conquistaram o bicampeonato da competição. Elas chegaram à final invictas, com 36 gols marcados e apenas um sofrido. A vitória por 1-0 garantiu o título e a vaga no Mundial da categoria, que acontece de 6 a 14 de abril em Belgrado, na Sérvia. O Taekwondo de Chapecó recebeu 5 prêmios na categoria Melhores do Ano do Taekwondo, promovida pela Federação Catarinense. Os homenageados foram Adílio Alves como melhor técnico sub-21 e melhor mestre formador, Amanda Kerkoven como melhor atleta na categoria sub-21, Cristiane de Oliveira como melhor atleta na categoria adulto e o Projeto Atleta do Futuro como melhor projeto social de Santa Catarina para a Associação Chapecoense de Taekwondo. Entre os dias 30 e 31 de março, a Associação Chapecoense de Natação disputou em Palhoça o Campeonato Catarinense, válido pelas categorias de 8 a 10 anos e de 11 e 12 anos. A competição reuniu 299 nadadores de 18 equipes que disputaram a medalha em 96 provas. A equipe de Chapecó participou de 29 e voltou com 8 medalhas. 3 de ouro e 5 de prata. O evento foi o primeiro compromisso nesta temporada para estas categorias. E depois de participar da primeira etapa do Campeonato Estadual de Karatê em Videira, a equipe UNO Chapecó voltou para casa com 11 medalhas na bagagem, 6 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. O evento foi o primeiro compromisso do ano, faz parte do calendário da modalidade e está dividido em 4 etapas. Representada pelo atleta Marco Antônio dos Anjos, a equipe participou ainda do Pan-Americano no Panamá e da seletiva para o Sul-Americano em Brasília. E o Marco Antônio gravou para a gente também um depoimento para contar como foi a participação nessas competições. Dá só uma olhada. Estava competindo no Campeonato Pan-Americano Sênior, onde eu fiz
pude fazer 2 disputas de medalha, uma na categoria que é a minha, né, que é a categoria sênior, menos 75 quilos, onde eu fiquei em 9º lugar. E também pude competir o comitê por equipe, né, a luta por equipe, no mesmo dia. A gente ficou campeão por equipes, né, eu e mais 6 atletas do Brasil. Fiquei não muito satisfeito com o resultado, né, o resultado poderia ter sido um pouco melhor. É uma questão de voltar para casa, estudar o que aconteceu em todo esse período, que eu também fiquei uma semana no Rio de Janeiro antes do Pan-Americano, né, em treinamento com a seleção. A gente ficou em concentração no CT do Maria Lenk, né, no CT do time Brasil. E são detalhes para ser ajustados que agora, já no dia 22 de abril, a gente tem o Campeonato Sul-Americano e isso já deve ser concretizado, esses novos ajustes para essa competição. Já estou aí há 3 semanas fora de casa, vou ficar mais 2 semanas envolvido em treinamento, em viagem. São novos aprendizados, né? Eu estou com saudade de casa um pouco, dos meus pais, dos meus amigos, mas estou fazendo tudo isso por causa de um objetivo em comum de todos que estão ao meu redor, que é estar nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Um grande abraço a todos e muito obrigado. E no país onde o futebol é o esporte mais popular, a gente abre espaço para falar de uma modalidade que fundou as Olimpíadas na Grécia Antiga, o atletismo. Ele faz parte das categorias apoiadas pela UNO Chapecó. E a nossa equipe foi acompanhar o treino de um atleta que é recordista no arremesso de martelo. Vamos ver. Imagina alguém que tem 22 anos de idade e já passou mais da metade da vida levando o esporte muito a sério. Eu iniciei através do meu tio, que ele praticou atletismo uns anos atrás, e ele acabou me trazendo atletismo para iniciar, para praticar uma modalidade, né? Eu tinha 9 para 10 anos quando eu cheguei no atletismo, né? E por que você escolheu o arremesso de martelo? Então, na verdade, iniciei pelo arremesso de peso, lançamento do disco e praticando várias provas, né? E conforme foi evoluindo, os resultados foram aparecendo, eu fui me destacando no lançamento do martelo, né? Que não é a gente que escolhe a prova, é praticamente a prova que escolhe a gente, né? Um esporte muito antigo, o atletismo se divide em corridas, saltos e lançamentos e arremessos. Marquinhos é recordista dos Jogos Abertos de Santa Catarina, marca conquistada em 2017, quando ele conseguiu um lançamento de 61 metros e 83 centímetros. A meta dele para esse ano é alcançar mais de 65 metros de lançamento. Mas chegar em uma marca assim não é algo que acontece da noite para o dia. Exige muito planejamento, porque a gente tem que se preocupar com muitos fatores, né? Então, desde a parte psicológica, a parte física, o aspecto técnico do lançamento. Então, a gente aborda tudo isso, claro, sempre encarando os fatores limitantes, né? As coisas que são mais necessárias, que estão mais defasadas, para ele conseguir ter um aumento de desempenho. Além de todo o cuidado com a alimentação, horas de descanso, muito foco e concentração, o arremesso de martelo é praticamente uma aula de física. Professor, explica então essa posição correta que o Marquinhos está fazendo. Então, o que nós estamos fazendo aqui são os molinetes para iniciar o giro. Esse é um educativo onde a gente visa trabalhar o eixo do corpo dele. Então eu sempre estou pedindo para ele pressionar com a ponta do pé direito no chão e transportar o peso do corpo para cima da perna esquerda, de modo que ele consiga ter o máximo de raio possível. Quanto maior o raio do martelo, maior a aceleração da esfera, mais longe esse martelo vai. Uma das curiosidades desse esporte é que o arremesso de martelo não é propriamente um martelo, né? Como a gente imaginava encontrar uma marreta ou aquele objeto que tem em casa, onde você bate lá no prego. O arremesso de martelo é outro objeto, né, professor? Como é que é? Perfeito. Na verdade, é uma adaptação do martelo, né? Então, nós temos aqui o martelo de lançamento. Ele tem 7 kg 260 gramas. Ele mede 1 metro 21 centímetros e meio do topo da cabeça até o bordo interno da manopla. E o objetivo do atleta é, de dentro do setor de lançamento, fazer os giros para atingir a maior velocidade possível e lançar esse implemento a maior distância possível. Mas para ser um atleta completo, a dedicação também passa pelos estudos. Marquinhos está terminando o curso de Educação Física na UNO Chapecó.
através das bolsas do Chapecó, eu consegui adentrar no curso de Educação Física, né? E com isso eu acabei conciliando muitas coisas que eu já praticava com o que eu fui aprendendo tudo, e é uma área que me chamou muita atenção, assim, e me ganhou, assim, conforme os anos que eu fui praticando e realizando ela, né? Marquinhos é um menino muito dedicado, ele está aí há 10 anos comigo, né, nessa carreira de atleta, e ele sempre foi muito atencioso quanto às observações feitas, tanto em treino físico quanto nas recomendações técnicas. É claro que todo atleta tem suas características, né? Ele dedica-se muito ao físico e eu gostaria que dedicasse um pouquinho mais à parte técnica. Mas de qualquer maneira não tenho reclamação nenhuma. Tenho certeza que nós vamos conseguir atingir aí ainda muitas metas que nós vamos traçar juntos. O Marcos Paulo Balbinotti e o treinador Luiz Felipe dos Reis são os nossos convidados hoje também, estão com a gente aqui no estúdio do Na Torcida para conversar um pouquinho mais sobre essa rotina, sobre esse trabalho. Marquinhos, tudo bem? Tudo bem. A gente viu ali um pouquinho do teu dia a dia, um pouquinho do teu treino. Agora conta um pouco mais pra gente então como é que é essa rotina, conciliar aí trabalho, estudo, treinamento, não é fácil, né? Não é fácil. Primeiramente a gente trabalha com 10 a 12 treinos semanais, dependendo da semana, né? Dependendo da periodização, tudo. E também a gente acaba agregando o trabalho junto, né? Que também eu consigo conciliar os estudos com o trabalho. Estágio não obrigatório também, vinculado pela UNO Chapecó. Como é que você dá conta de tudo isso? Consegue manter aí regradinha a sua alimentação, as suas horas de sono, o teu treinamento? Consegue conciliar tudo isso nessa agenda que, para quem está de fora, parece tão apertada? Então, conseguir conciliar eu consigo, mas não consigo me dedicar 100% a todas, como eu queria, como eu gostaria, né? Não consigo me dedicar 100% aos treinos, nem 100% ao estudo, tudo. Eu acabo tendo que deixar alguma coisinha de lado, dependendo do dia da semana, ou a semana, ou pré-competição, alguma coisa assim. E aí é um desafio para o técnico também, saber que o atleta tem todas essas atividades para conciliar. Como fazer para encaixar um treinamento que seja produtivo, que renda, mas que também não sobrecarregue aí o atleta, tudo bem? Tudo bem. Tem que ter jogo de cintura. Não é fácil, mas a gente sabe que tem que trabalhar com o que temos em mão. Não adianta esperar o cenário ideal para querer render, para querer dar resultado, tampouco usar isso como desculpa, porque na competição desculpas não resolvem o problema, né? Não bastam para melhorar a marca. Então, a ideia sempre é conciliar, trabalhar junto universidade, estudos, o trabalho nos estágios e os treinos, para ele conseguir ter uma média de tudo isso e levar a vida dele da melhor maneira possível. E vem dando certo, né? Porque com todas essas adversidades, digamos assim, Marquinhos está alcançando resultados muito expressivos. Sem sombra de dúvidas. O Marcos, ele hoje é o nosso melhor lançador do estado, né? Então ele tem a marca, o recorde dos Jogos Abertos, e nós estamos aí prestes a conseguir uma marca expressiva em nível nacional. Então a ideia hoje, a meta para o Marcos é realmente ele atingir logo esses 65 metros para ele conseguir pleitear uma medalha no Troféu Brasil de Atletismo, que é a competição mais importante do país. Então é a nossa meta principal para esse ano. E como é que é essa relação aí, técnico, atleta? Marcos, vocês às vezes também, uma curiosidade que a repórter que fez a matéria também comentou nos bastidores, é que vocês às vezes treinam juntos, competem juntos, né? Como é que é essa relação? Então, primeiramente, eu acabei gostando mais do lançamento martelo por culpa do Luiz. Ele é o responsável, Isso. Ele chegou em Chapecó e eu comecei a treinar junto com ele. Treinar junto e acabei evoluindo e no fim ele acabou virando meu treinador. E tem dias, a maioria dos treinos a gente acaba treinando junto, um corrigindo o outro, essa troca de experiências também durante o treino e também competindo junto. Daí é uma relação um pouquinho mais de competitividade daí. Como é que fica nessa hora? Olha, ninguém entra na gaiola para perder, todo mundo quer ganhar, mas naturalmente que o meu período passou. Então, já que minhas marcas têm que ser superadas, você quer ver a evolução do esporte, você também vai decaindo o teu rendimento com o passar dos anos, que bom que é alguém que eu estou treinando, né? Então eu me sinto muito feliz por isso. Enfim, é um pupilo que vem superando aí, né? Ano passado, no retrasado, ele já superou a minha melhor marca, né?
quando eu cheguei em Chapecó, eu tinha aí o recorde absoluto do estado, e estava no meu auge. Agora o Marquinhos vem crescendo e vem passando isso, e tomara que leve isso muito longe ainda. Então a ideia é essa, ele superar em muito aí o que eu consegui dentro do esporte. Agora, o senhor comentou também na entrevista, na reportagem, que ele se dedica bastante à parte física, às vezes menos à parte técnica. Se tivesse que dar um puxãozinho de orelha aqui na televisão, no Marquinhos, quais seria? Sempre tem vários aspectos a melhorar, não adianta. O atleta, né, o campeão, ele se importa com décimos de segundo, com centímetros, ele se importa com detalhes. Então, em todo o treinamento, a gente é muito atento a esses detalhes, porque dentro da gaiola vai fazer muita diferença. Agora, onde quer chegar o Marquinhos? Então, como o sonho de todo atleta é chegar numa Olimpíada, né? Mas, primeiramente, agora, o sonho é conseguir, como o Luiz falou, a medalhar no Troféu Brasil de Atletismo, que esse é o nosso próximo objetivo, nos próximos anos agora. Tá certo, pessoal, agradeço a presença de vocês aqui nessa primeira edição do programa Na Torcida, parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo como treinador, que Marquinhos vem fazendo aí como atleta, essas conquistas importantes. Espero que a gente possa contar muito mais conquistas do Marquinhos, do nosso atletismo aqui no Na Torcida. Obrigada pela presença. Essa edição do Na Torcida vai ficando por aqui. Quinta que vem tem programa inédito às 6 da tarde. O conteúdo da edição de hoje você encontra nas nossas mídias sociais e também pode acompanhar as reprises ao longo da programação. Até mais!